acho que a aula não demora, até porque eu não vou ter como, eu não vou dar essa aula inteira hoje, vai ser dividida em 2 partes, tá? E, igual eu falei, não vai demorar, apesar de já serem 8h20, mas é porque eu comecei tarde, a notícia do dia também eu sabia que ia gerar um certo debate, eu acho que a gente está aqui para debater mesmo, é muito legal isso daí. Vamos falar da produção de medicamentos a partir de produtos naturais. Essa primeira parte, igual eu falei, vou falar de algumas moléculas importantes aí que viraram medicamentos, mas que elas surgem primeiro como produtos naturais, elas surgem a partir de produtos naturais, né? E tem uma parte que é bem historinha de um livro que eu acho maravilhoso, que é Os Botões de Napoleão. Aconselho vocês a super lerem, esse livro é muito legal, aproveita a quarentena e leiam. Mas eu vou colocar uma parte dessa historinha aí que eu acho super legal de vocês conhecerem. E é bom que já dá vontade de vocês de lerem também. É só um spoiler de um capítulozinho. Então, se nós formos ver, tá certo? Onde está os... Eita, eu tenho que colocar no coisa. Vamos ser prático aqui. Vamos usar a tecnologia a nosso favor. Vai dar 0 visualizações esse vídeo aqui no YouTube, porque quando fica no YouTube viajando, ninguém assiste. Não vou ganhar dinheiro. Deixa eu mandar para vocês aqui. Ai, meu filho. Toma! Caraca, essa tecnologia... Isso é bom. Isso é vantagem de estar em quarentena aí. Vai chegar aí no WhatsApp. Acabei de mandar no WhatsApp de vocês, tá? A aula, então. E vou colocar no Moodle, claro, com certeza, para quem não assistiu, assistir quando voltar para cá. Então, vamos lá. Ó, se a gente for falar da importância das plantas medicinais na descoberta de produtos naturais, esse artigo aqui é de 2016, tá? Eu peguei Journal of Natural Products de 2016. E aí, ó, das drogas aí, ó, 26%, tá? 26% são derivados diretos de produtos naturais contra 27% de drogas puramente sintéticas. Então, é uma competição aí que é um pau a pau. Se a gente for ver essa parte mais verdinha aqui, ó, né? 1/4 aqui deve ser os 20%, que é os de produtos naturais diretos, que é o produto natural inalterado. Tem a droga botânica, que tem uma mistura definida e um derivado de produto natural, né? Tem essas três definições aqui que eu acho que vocês já devem ter visto com a Catarina. Ela até explicou numa aula minha. Produto natural inalterado é você pegar a folha do negócio e mastigar mesmo, do mesmo jeito. Droga botânica é quando você conhece as quantidades daquele medicamento, né? Quanto que tem de tal substância ali daquele medicamento, né? Daquele fármaco na droga, você mistura algumas folhas, mas você sabe a quantidade. E o derivado de produto natural, ele vai ser quando você faz algum extrato, alguma coisa contendo ali aquele produto natural, né? Tipo assim, o eugenol, o óleo essencial do eugenol, ele vai ser já um derivado de um produto natural. O eugenol puro vai ser um derivado do produto natural, tá? Se a gente for ver essa parte amarelinha aqui também, ela é importante, ó, por quê? Porque ela é mímica de produto natural, então apesar de não serem drogas naturais que vêm da natureza mesmo, ela é mímica. Quando você fala que uma coisa é mímica, é porque ela imita um produto natural, tá? Tem outro, esse grupo vermelhinho aqui também, ele tem certa importância, por quê? Porque ele tem o grupo farmacofórico. Então, o grupo farmacofórico é aquele que vai ter a ação farmacológica. Caraca, hein? Vai ter ação farmacológica para o produto natural, a partir da molécula, o grupo farmacofórico dele é um produto natural,
Cadê vocês aqui? E a gente tem ainda vacina, mas vacina não vai ser produto natural, né? Não tem nada a ver, não. Tem esse daqui, ó, esse sintético farmacofórico, mímico de produto natural também, tá? Agora, esse sintético com o grupo farmacofórico do produto natural, ele é um produto natural mesmo, que a galera só colocou um pedacinho sintético, a gente vai ver nessa aula que às vezes eles fazem isso, na verdade a gente vai ver na parte 2. E tem a sintética com o grupo farmacofórico sintético, toda sintética. E aí essa daqui vai se encaixar, claro, na parte de drogas puramente sintéticas, mas daqui a gente consegue uma noção do quê? De como os produtos naturais são importantes. Então aqui é puramente mesmo, até eles colocam de verde, a folhinha mesmo, é tu pegar o produto natural e destilar e fazer aqueles meios de extração, né? Esse amarelinho aqui, ó, ele imita um produto natural, então ele vai ser um sintético, mas querendo ou não, ele imita um produto natural, então você tem que ter um produto natural para ele fazer, né? Esse daqui, o laranjinha aqui, ó, ele é um sintético, o farmacofórico dele é sintético e imita também um produto natural, então vários, mesmo falando que são 26% derivados diretos, indiretamente você tem uma importância muito grande desses produtos naturais aí, né? Quando se trata de medicamentos infecciosos aí, atinge 68%, né? Se for falar de medicamentos que tratam a infecção, os produtos naturais atingem 68%, e 74% de anticancerígenos derivam aí também de produtos naturais, tá? Então, a importância de produtos naturais, tanto para descoberta, a gente vai ver hoje que vários medicamentos que impactam a sociedade muito vêm de produto natural, a importância deles aí é inestimável. Tudo bem? Esse espacinho eu deixei só para a gente usar em branco aqui para explicar cada coisinha, se tiver alguma dúvida, mas é isso daí que eu falei mesmo, né? O produto natural inalterado é você pegar a folha, droga botânica, mistura definida, é quando você mistura aí, né? Você pega partes aí e vai misturando, mas você sabe muito bem quanto que tem ali daquilo lá. Derivado de produto natural é quando você faz uma extração e aquilo ali sai aquele extrato, aquilo é um derivado de produto natural. Macromolécula biológica, no caso, vão entrar enzimas e proteínas, né, que agem aí como fármaco, né, como fármaco, que tem alguma atividade farmacológica. Droga sintética, é igual a gente falou lá, quando as pessoas estão correndo para criar vacinas contra o coronavírus, algumas empresas elas estão tentando criar moléculas que nunca foram usadas, e aí elas vão usar aqueles esquemas de computação gráfica e tentar imaginar qual é a molécula que se encaixa naquele aminoácido ali, desenhar a molécula computador e tentar sintetizar ela, que é totalmente sintética mesmo. Mímica de produto natural imita um produto natural, não é igual, tá? Mímico é parecido, ela se encaixa no mesmo sítio, mas não é o mesmo. Sintética, com o grupo farmacofórico produto natural, ela vai ter uma parte que é sintética, é como se fosse um ciborgue, e o grupo farmacofórico vai ser igual ao de um produto natural. Não confunde ela com a mímica, porque a mímica ela é diferente, mas se encaixa igual, tá? O sintético aqui já usa o grupo farmacofórico dele, já é o produto natural. A sintética farmacofórico, mímica de produto natural, ela já é com o grupo farmacofórico sintético também, né? E mímico de um produto natural. Então é como se fosse assim. Essas duas aqui sempre me causam uma certa confusão, mas é sutil a diferença delas aqui, ó. A mímica de produto natural é uma molécula que parece, mas não é o produto natural. E a sintética farmacofórica, mímica de produto natural, ela tem um grupo farmacofórico que é totalmente sintético e é mímico de produto natural, mas ele não precisa de ser a molécula inteira mímica do produto natural, só o grupo farmacofórico. Uma está só no grupo farmacofórico, essa daqui é só no grupo farmacofórico. Cadê a caneta, pai? Ah, travou tudo. Esse computador hoje está demais. Tá, e tem as vacinas, que são as vacinas mesmo, que são criadas daquela outra maneira, totalmente diferente, que não tem muito a ver com produtos naturais que a gente viu. Tudo bem? Qualquer dúvida que vocês tenham, pode escrever aí no chat. Então, vamos começar falando algumas histórias. Hoje a aula é meio que como se fosse aula de história mesmo, de mostrar moléculas e contar a historinha delas aí. Quando a gente começa
O mais clássico de todos é o ácido acetilsalicílico, super famoso, né? No Egito Antigo, então, vê que o negócio é bem antigo. Combatia-se inflamações com extrato obtido da casca do salgueiro, que tem o salgueirão aí, né, que é essa flor. A Gisele, professora, já até me falou uma vez que já viram ossadas da galera aí da pré-história, não é Neandertal, já é Homo erectus, já um pouco à frente, né? Mas que na dentição dos caras tinha pedacinho de casquinha de árvore que tem ácido salicílico, não é o ácido acetilsalicílico, mas que tem o ácido salicílico aí. No Brasil, ainda é comum a ingestão de chás como esse chá de fedegoso. Nunca tomei esse chá, mas esse chá de fedegoso aí, ele tem o ácido salicílico lá. Dá um exemplo dessas mímicas, não consegui entender direito. Vou dar, mas não é de molécula, tá? Vamos abrir o parênteses aqui. Não é de produto natural, mas para a gente entender a questão de mímica. O que é uma coisa que mímica a outra? Que mímica a outra? Que mimetiza a outra? Deixa eu achar aqui. Cadê, mano? Artigos, aqui. Meus artigos. Vou usar um artigo aqui super famoso, importantíssimo. Esse artigo aqui, ó. Olha o artigo de quem que eu vou mostrar. Vou me defender aqui. Caraca, hein? Que isso? Não tem aqui canetinha. Aqui a gente tem um ponto de mímica aqui, ó. Seguinte, que aí já é mais fácil até de eu explicar aqui o mímico, tá? Isso aqui foi um pedaço que eu fiz no doutorado. A gente fazia... A ideia era fazer o quê? Porque a célula, ela fagocita lipídios. Não fagocita lipídios. Depois a gente descobriu que não é fagocitose que ele faz. E justamente essa era a ideia. Mas a gente queria ver a entrada do lipídio na célula. Lipídios são aquelas moléculas que não se misturam com óleo e tudo mais. E aí a gente criou uma molécula que ela parecia... Deixa eu permitir o Gui entrar aqui. Ela parecia o ácido oleico aqui, ó. Se a gente olhar, ó. Tá vendo? O ácido oleico é o principal óleo que tem no azeite de oliva. O principal óleo que tem no azeite de oliva. O azeite de oliva ele é rico em ácido oleico, que tem vários benefícios e tudo mais. E a ideia era como a célula absorve o ácido oleico. E aí a gente tem essa estruturinha aqui, ó, esse carinha aqui, que chama BTD. A gente trocou, tá vendo? Ó, o grupo ácido carboxílico aqui, ó, pela BTD. Criou uma amida aqui, né? Ligou essa amina, tirou a hidroxila, ligou a amina e virou uma amida ali. Qual foi a vantagem quando a gente ligou a BTD? Né? A vantagem de quando a gente ligou a BTD é que agora a gente teve um ácido oleico aqui, ó. A gente teve um ácido oleico, deixa eu achar aqui. Pô, tá dando spoiler tudo da porra toda. O ácido oleico agora é igual ele tá mostrando aqui, ó. Ele brilha, ele virou uma molécula fluorescente. Então, aqui é o ácido... Aqui seria a BTD ácido oleico, né? A mistureba, né? A síntese, quando misturou os dois, ela fica com uma luz fluorescente, com uma luz ultravioleta, causa a excitação dessa molécula e essa molécula passa a brilhar. Por que é a vantagem dela brilhar? Porque aí a gente usou lá microscopia eletrônica, microscopia de fluorescência aqui, ó, para conseguir ver a célula absorvendo essas moléculas lá. Porque aqui dá para ver a célula direitinho. Aqui é porque quando fica no escuro você só vê a BTD. Então aqui é a BTD brilhando de azul, porque você pode escolher, brilhando de verde, brilhando, e como que ela está dentro da célula. Aí tem a célula aí, ó, dá para ver o núcleozinho da célula aqui meio apagadinho, né? Vários experimentos com vários tempos. E a ideia era o seguinte, a gente, depois de um tempo, a gente congelou a célula, não congelou, colocou ela a 4 graus Celsius, que era uma temperatura que a célula, ela fica com... ela realiza ainda as suas funções vitais básicas, mas ela fica bem letárgica, bem lenta, mas qual que era a ideia? 4 graus Celsius, a membrana celular, ela não consegue realizar processo de fagocitose, por exemplo, processos de absorção ativa, uma absorção ativa para esses processos, por quê?
porque ela teria que fazer uma evaginação da celular ali, e ela não conseguiria fazer isso para absorver o ácido oleico, por exemplo, né? E aí detectou-se que o quê? Que mesmo nessas temperaturas baixas aí, né, ela ainda absorvia o ácido oleico e internalizava normal, funcionava de boa do ácido oleico do mesmo jeito, tá? A história era essa daí. E aí tem várias imagens aqui dela interagindo. Aonde que eu queria chegar? Aqui, ó, né? Aqui que é a parte da mímica, né? Dela mimetizar. A gente fez esse trabalho com uma mulher que era lá de Salvador. Eu esqueci o nome dela, velho. Deixa eu até citar ela aqui, porque esse negócio vai ficar gravado. O nome dela foi a Tereza. A Tereza Soares, ela é uma mulher que ela mexe com essa questão de modelagem molecular. E aí, o que ela fez aqui, ó? Se a gente for olhar, né? Aqui já está a BTD, cadê o ácido oleico aqui? Vou deixar o ácido oleico, porque eu estou vendo só BTD, só BTD. Aqui, ó. Muito bem. Aqui, quando a gente vê a imagem aqui, ó, um A e um B, ou 2A e 2B, ou 5 ou 4, aqui é uma proteína que tem interação com ácido oleico, tá? Uma proteína do nosso corpo que tem interação com ácido oleico, não vou entrar no detalhe de qual proteína que é. E essa proteína, ela tem cinco sites de interação com o ácido oleico, ela pode interagir em 5 pontos diferentes. E aí, o que a Tereza fez? Ela fez a simulação molecular lá para mostrar como que ficava o ácido oleico. Aqui a gente vê, por exemplo, no B, que eu vou dar até o close, no B. Aqui é o ácido oleico, tá vendo? C dupla O, o OH aqui que a gente não tá vendo, que saiu, né? E a cadeia do ácido oleico. E aqui, ó, é a nossa molequinha, a BTD, que é essa parte aqui, com a amida aqui que a gente ligou, e com a parte ali da cadeia linfática lá. E aí, tá vendo? Ela fica na mesma posição que o ácido oleico, no mesmo sítio. Outro sítio lá que eles interagiam. Olha lá, o ácido oleico nessa posição aqui, ó, voltado ali, interagindo com esses aminoácidos da proteína aqui, ó. Então, ele tem a interação com esse aminoácido dessa proteína. Na verdade, é aminoácido da mesma proteína, mas ela só mostra os aminoácidos que estão sofrendo interação. Então, ó, o ácido oleico, de verdade, aqui na 2B, interagindo com essas partes, e a BTD ainda tem algumas outras interações, mas, ó, ela interage com esse oxigênio aqui, com ligação oxigênio e nitrogênio, ligação intermoleculares, claro, né, interações intermoleculares aqui, ó, aqui nitrogênio com nitrogênio, enxofre interagindo aqui com alguns nitrogênios ali do... Então, todos aí fez, ó, aqui também a mesma coisa, o ácido oleico, cadê o ácido oleico aqui? Fica um pouco mais difícil, olha ele aqui, escondidinho ali atrás, a BTD nesse aqui dá um pouco uma variada, a que a gente fez, mas tá vendo que ela sempre interage nos mesmos sítios, ela interagiu nos mesmos sítios e com os mesmos aminoácidos, ó, aqui, ó, esse aqui tá bem bonitinho de ver, ó, o aminoácido, o ácido oleico aqui, e alguns aminoácidos da sua proteína aqui, ó, mostrando interação com esse ácido oleico, e aqui a BTD, ó, na mesma posição, a cadeia linfática dela virada para lá, interagindo com esses aminoácidos que estão aqui. E qual que é a conclusão que a gente chega? A conclusão que chegou no artigo foi o seguinte, que essa BTD ácido oleico aqui, essa molécula aqui, ó, essa molécula aqui, essa, depois da reação BTD ácido oleico que a gente chamou, ela mimetiza o ácido oleico. Por que ela mimetiza? Porque ela se encaixa no mesmo lugar, ela tem o mesmo comportamento, mas ela não é o ácido oleico, ela é um mímico do ácido oleico. Por isso que se fala mímico. Mímico é quando é outra molécula, mas que ela tem... Então, se a molécula ela vai se encaixar lá naquele sítio ali e vai ter o mesmo efeito, mas é uma outra molécula, ela mimetiza aquela lá. Se for um produto natural, então, ela é um mímico. Por exemplo, eu posso falar que a BTD ácido oleico, ela é um mímico do ácido oleico. Fechou, Liz? Boa. É isso, então. Moléculas que mimetizam são moléculas que têm uma estrutura diferente, é outra composição química, mas que elas interagem lá no seu organismo, lá na enzima, na proteína, na parte que seja, do mesmo jeito que a molécula que você se baseou para fazer ou que você tá procurando ali.
Fechou-lhes? Qualquer coisa, depois se quiserem, eu passo o artigo inteiro, mas eu acho que vocês não vão achar muito legal, não, porque é muito químico, muito químicas. Então, bora continuar aqui, né? O ácido salicílico aí, né? O ácido acetil salicílico, ele foi criado, né? A partir de 1938, o cara conseguiu obter o ácido salicílico da salicilina. Esse ácido salicílico aí, ele vinha aqui, né? Ainda não é o ácido salicílico é esse daqui, mas lá na plantinha ele está com um açúcar aqui, né? Aqui a gente consegue ver que é um carboidrato. Então ele tem um açúcarzinho pendurado aqui nesse pedaço aqui. E aí o que as pessoas conseguiram fazer? Elas conseguem tirar esse açúcar e transformar ele aqui no ácido salicílico ali, né? O ácido salicílico ele era empregado como um fármaco com uso severamente limitado, por quê? Por causa dos efeitos colaterais. Ele causava irritação na mucosa da boca, garganta e estômago. Então, o bicho era porreta, funcionava, tirava dor, mas você ficava com úlcera em todos os lugares, desde a boca até o seu estômago lá, né? Isso daí é uma característica comum às substâncias que apresentam hidroxilas fenólicas. Hidroxila fenólica, então, é essa hidroxila aqui, ó. É a hidroxila que está num anel aromático ali, tá? Então, isso era um ponto ruim aí, e aí o ácido acetil salicílico foi desenvolvido aí em 1897, se a gente ver o tempo aí, 1938, o cara consegue... Peraí que eu acho que eu coloquei um tempo errado aqui, é 1838, né? Porque não tem como o cara conseguir isolar o negócio antes do outro já fazer, né? Então, o Felix Hoffmann, ele consegue aí criar o ácido acetil salicílico, porque dizem que o pai dele sofria reumatismo crônico, ou seja, tinha muitas dores, tinha que tomar remédio, e não aguentava esse desconforto causado por esse tratamento da salicilina aí. Ele tinha úlceras e tudo mais, e incentivou o filho a preparar derivados que pudessem ser mais tolerados. Eu não sei, nessa época de antigamente, como é que esse negócio funcionava, não. Mas eu, como químico, se eu tô lá, se meu pai tá com algum problema e ele. Não sei, meu, como é que é o poder do cara se ele já trabalhava na empresa, se ele não trabalhava na empresa, né? Mas, enfim, ele conseguiu. Então, o que ele fez? A diferença que ele fez, aqui está ainda mostrando um açúcar, né? Aqui é como vem na planta. A diferença é que agora ele tirou aquele hidroxila fenólica e trocou por um acetato aqui, por um acetil, né? Trocou por um acetil, por isso que ficou um ácido acetil salicílico lá. Tudo bem? Que é o AES que virou aspirina aí, que a Bayer ganhou uma grana pesada com a criação da aspirina aí, né? Como que funciona a aspirina? Como que funciona a aspirina? Até então as pessoas não sabiam o mecanismo de ação da aspirina, né? Na época o conhecimento era empírico gerado, não era suficiente para explicar esse mecanismo de ação, né? Mas aí em 1982, passou um tempo, então aí o John Vane, ele fez a pesquisa sobre as prostaglandinas, que são essas moléculas aí que a gente está vendo aqui, né? O que são as prostaglandinas? São sinais lipídicos. A gente vê que tem... Gente, ó, viu muita cadeia carbônica, carbono, hidrogênio, assim, sem muitos grupos eletronegativos, né? Aqui, nesse caso, tem algumas hidroxilas aqui, mas está uma cadeia muito grande de carbono e hidrogênio, vai ser lipídio. Vai ser lipídio, não tenha dúvida disso, tá bom? São similares a hormônios, porém elas trabalham somente dentro da célula lá, elas ficam só, né, dentro da célula lá. E o ácido acetil salicílico, ele inibia a liberação dessas prostaglandinas aí, que trabalhavam dentro da célula lá, tudo bem? Então, o que ele fazia? Ah, travou de novo, meu, tá travando toda hora. O que ele fazia? Vamos ver se vai fechar o PowerPoint, só para eu continuar aí. Não fez. Ô, Jesus! Tá de sacanagem, meu. Meu PowerPoint tá de parabéns, velho. O que o meu computador tem, né? Será que ele tá ficando quente? Vamos voltar aqui nas prostaglandinas.
Só esperar começar a apresentar aqui para vocês. Não sei, tem dia que meu computador tá muito lerdo, não sei, ele tava tão feliz ultimamente. Agora essa lerdeza aí. Mas enfim, vamos lá, né? Com o que funciona aí? Como que funciona o ácido acetil salicílico? Ele inibe a produção da prostaglandina porque ele inibe aqui através dessa ciclooxigenase, que é uma enzima que vai fazer o ácido araquidônico, que é esse ácido carboxílico aqui, né? Que é um ácido graxo, tem um ácido com uma grande cadeia aqui, se transformar na prostaglandina. Quem faz isso é a enzima ciclooxigenase. É ela que esse ácidozinho vai se encaixar lá, vai se transformar na prostaglandina, né? Vai se transformar nesses eicosanoides. Os eicosanoides, eles têm um complexo controle sobre sistemas, principalmente aqui, ó, na inflamação e na dor. Ou seja, se você tem dor e tudo mais, você com certeza está tendo a produção aí de eicosanoides, de prostaglandinas. E aí você toma o AS, ele impede a ciclooxigenase de produzir, de fazer essa conversão aqui, e você não vai ter essas molequinhas que estão ali embaixo. Tudo bem? Aqui alguns efeitos aqui, ó, né? Então, as prostaglandinas, elas podem ser convertidas aí, tanto na ciclooxigenase 1 quanto a 2. Se for para 2, aí tem esses efeitos inflamatórios aí, ó, inflamação, dor, febre, tá tudo relacionado a isso, essas prostaglandinas que são convertidas na ciclooxigenase 2. Também pode ter alguns efeitos homeostásicos aí, como proteção gástrica, homeostasia renal e função plaquetária aí, tá? Que são alguns efeitos. Quando se fala efeitos homeostásicos, o que é, galera? Lembrando do chapa aí. O que são efeitos homeostásicos? Até para me ajudar, para completar a aula. O que é homeostasia? O que é? O que é? Ninguém sabe, galera. Equilíbrio da saúde. Boa, o Gui falou que é o equilíbrio. Homeostasia, então, é efeitos de equilíbrio. Boa, pode ser mesmo. Pode ser não, é, né, velho? Tá falando. Gui, eu vou deixar aqui, ó. Que vai ficar gravado. Qualquer coisa, a culpa é sua. Mas efeito homeostásico é efeito que procura o equilíbrio mesmo. Eu estava lendo isso, eu lembrei disso agora que você falou de equilíbrio, eu li alguma coisa sobre homeostase um dia desse. Homeostase, enfim. Mas então é sobre equilíbrio mesmo, a proteção gástrica, homeostasia renal. Ó, a Mércia, boa Mércia. A Mércia também quer o nome dela aqui. Já era. By Guilherme Mércia. Obrigado, gente. Então, o principal aqui, quando a gente fala, né, do ácido acetil salicílico, a gente estaria envolvendo ele na ciclooxigenase 2, que vai ter essas prostaglandinas com efeito inflamatório aí. Olha lá como que ele age, tá? Como que ele age, né? Tanto a salicilina, que é o que vem lá da árvore, né, que a galera mastiga a planta, a casca da árvore, que vai ter esse açúcar, quanto o ácido salicílico, que trocou aqui por um OH, tira esse açúcar e vira um OH, quanto o ácido acetil salicílico, ele tem as mesmas funções, eles vão gerar o mesmo produto que vai dar o mesmo resultado lá, né? Ela leva a bioformação aí dos salicilatos, né? Por enzimas do fígado aí. E aí, o que vai acontecer com esses salicilatos aí? Deixa eu voltar aqui no salicilato, pular um pedacinho aqui. Não vou pular, não. Daqui a pouco a gente fala da reação. Mas olha lá, em termos moleculares, né? O que vai acontecer primeiro? Isso daqui é até daquele artigo do Barreiro que a gente leu, né? Que tem falando dessa parte aí.
de cada partezinha. Então, quando a gente fala do grupamento carboxílico no pH do plasma, que é 7,4, esse pH aqui ele está mais básico do que o pH desse ácido, não está? O pH desse ácido vai ser mais ácido do que 7, porque não teria lógica uma coisa se chamar ácida com um pKa acima de 7. Então, ele vai estar como? Desprotonado, ele não vai ter esse próton aí, ele vai estar nesse formato aqui, ó. C dupla O, O menos, né? Vai estar ionizado, que é isso aí, ó. Vai estar na forma de íon aqui, e vai interagir com um sítio receptor, que vai ser um aminoácido carregado positivamente. Ele vai entrar lá na proteína, que vai ter um aminoácido que vai estar carregado positivamente em alguma parte, né? Provavelmente vai ser a parte da amina, né? Por quê? Porque a amina, ela consegue formar aqui NH4, por exemplo, ou vai estar ligado a um carbono ali e ficar com uma carga positiva, ela vai interagir com essa parte aí, e vai interagir com o aminoácido lá carregado. O acetila, ele vai interagir o quê? Com de hidrogênio. Então, a gente vê aqui que ele tem oxigênios, que são importantes para fazer ligações de oxigênio, que a carbonila, que é essa carbonila aqui, ou o átomo de oxigênio, serão aceptores de hidrogênio, e o sítio receptor, consequentemente, doador de hidrogênio. Então, ela vai interagir alguma ligaçãozinha de hidrogênio, né, com algum aminoácido que está lá, vamos colocar aqui um nitrogênio, sei lá, fazendo essa ligação, e aqui o restante da cadeia da proteína, tudo bem? E o anel benzênico aqui, ele vai dar à estrutura uma certa dureza, uma rigidez lá, né? Por quê? Porque esse anel, ele tem aquelas interações, lembra, gente, que interações pi aqui, ó, travou. Interações, cadê o caneta, pai? Interações do tipo P, né, com os orbitais P ali, interações com os orbitais P ali, ó, você tem que ter um alinhamento dos orbitais P em si, você tem que ter um alinhamento desses orbitais. Se você tem que ter um alinhamento deles para ter essa estrutura de ressonância aqui, você tem que ter uma coisa que é rígida demais, ela não vai ficar fazendo certas torções, ela tem uma certa rigidez, tá? Então, ele vai participar na interação através de frágeis interações do tipo hidrofóbica, além disso, que ele é, claro, apolar, envolvendo esses elétrons, definindo uma topografia plana complementar nesse sítio aí. Olha lá, aqui, essa daqui é a ciclooxigenase. Aí, aqui tem uma dúvida aqui, porque essa daqui, esse exemplo que eu achei, está falando da COX-1. E ali eu não sei, né? Quando, nesse outro desenho aqui, ó, o ácido araquidônico, a COX-2, que leva a esses efeitos inflamatórios aí, COX-2. Aí a gente vai ter que perguntar para quem? Podemos perguntar para, eu acredito que o senhor Chiapa deve saber. COX-2 ou 1? Tudo bem? Igual eu falei, gente, eu não sei, tipo assim, a gente vai tirando essas dúvidas juntos. Mas, enfim, aqui temos a COX, a enzima COX. Tá bom? Ela tem um sítio catalítico. Então, o que acontece normalmente? Olha o desenho aqui, que bonitinho. O ácido araquidônico, que é aquela molécula lá, ela vai entrar aqui dentro, vai interagir com o sítio catalítico aqui, ó, ele interagindo com o sítio catalítico, que é esse pontinho pretinho aqui, vai ser convertido na prostaglandina e vai embora feliz e contente para ter aí uma ativação lá. Né? Vai virar uma prostaglandina, que vai sofrer algumas ações com enzimas aí, vai virar tromboxana, enfim, vai fazer outras coisas. Tá bom? Esse canal aqui é um canal hidrofóbico, ou seja, um canal polar. Então, ele vai entrar, se a gente olhar aqui, o desenho é bonitinho, mas se a gente olhar por aqui, ó, é essa bagunça mesmo, ele vai interagir lá dentro, são interações entre as moléculas. Você tem que lembrar que o negocinho é espacinho mesmo, pequenininho. O que vai acontecer? Quando vier o ácido acetilsalicílico, olha lá, ele vai entrar aqui, vai deixar esse grupo acetila aqui, né? Ele vai sofrer essa desacetilação aqui. Ela vai interagir com essa serina aqui, do ácido acetilsalicílico. Quando ela interage, olha lá, essa outra partezinha da molécula aqui, ó, ela causa um impedimento estérico. Estérico é de espacial mesmo, né? Ela causa um impedimento estérico que não vai mais deixar o quê? Não vai mais deixar o ácido araquidônico entrar lá dentro da sua molécula e sofrer essa transformação, né? Então, aí, ó, o ácido acetil, né,
ele acessa, né? Ela obstrui o canal pela acetilação, né? Levando a essa modificação da COX aí. Então, a COX, ela dá essa modificação, ela dá essa mudada e obstrui aí, não deixa esse caminho ser mais permitida a entrada aí pro ácido araquidônico entrar lá. Então, não tem como ele ser convertido nas prostaglandinas e acaba o efeito dele lá. Tá bom? Fechou? Deu para entender? De boa, né? Facinho, facinho, facinho de boa. Então, é isso que esses ácidos fazem. Aqui, eles vão agir, então, diretamente na ciclooxigenase. E a síntese do ácido acetil salicílico, claro, a gente tem que falar um pouquinho de química orgânica aí. A reação é mega power fácil, a gente pode fazer ela depois no laboratório, né? Contando que tem que estar sempre destilado esse anidrido acético aqui, tem que sempre destilar ele antes de fazer. Então, assim, a reação em si, o laboratório a gente faria a reação em uma aula, mas a destilação é um pouco mais chata. Então, eu tenho que destilar antes para vocês fazerem. Um dia a gente pode fazer, senão não dá certo mesmo. Então, a reação acontece através do ataque nucleofílico do grupo OH. Claro, é esse grupo aqui que vai sair mesmo. Né? Fenólico sobre o carbono carbonílico do anidrido acético. Quem que é o carbono carbonílico? É esse carinha aqui. Esse é o carbono carbonílico. Né? Seguido de uma eliminação do ácido acético, formando o subproduto da reação. Então, como subproduto, você tem uma reação aí que você forma um ácido acético. Quando a gente vai fazer essa reação no laboratório, a gente sente até o cheiro aí. Então, forma um ácido acetil aí. Se a gente for ver, precisa de um ácido que vai ser usado aí como um catalisador. Catalisador é com S ou com Z? O que esse catalisador vai fazer? Ó, ele vai ligar um hidrogênio aqui, tudo bem? Vai ligar um hidrogênio aqui, vai ficar HSO4- para lá, vai perder um hidrogênio, e vai ficar aqui uma carga aqui, ó. Vai subir essa carga aqui, aí vai ficar assim essa molécula, ó. Vamos desenhar ela bonitinha aqui para a gente não nos confundirmos, para nós não nos... Deixa eu desenhar de uma maneira mais fácil. Boa, obrigado, Mércia. Então, aqui, ó. Vou colocar uma metila aqui só para ficar mais fácil da gente ver. Tá? Vai ficar O, H. Aqui agora fica positivo, porque essa dupla ligação veio satisfazer esse oxigênio que ficou positivo aqui, né? Quando ela fica positiva, o que acontece? Quando ela fica positiva agora, ó, quem que vem ali? Opa! Quem vem aqui agora é esse oxigênio cheio com um parzinho de elétron, ó. Se liga ali naquele cara ali. Quando vai se ligar lá, vai formar o quê? Vai formar essa molequinha aqui agora, ó. Vai ter o anelzinho aromático. O H. Vamos desenhar esse oxigênio, ele está ligado a um carbono que está ligado a uma metila, ó, um carbono que está ligado a uma metila, a um OH, tá assim, né? Fechou isso aí? E outra, esse H aqui tá aqui, ó. Existe esse OH aqui. Esse OH, esse oxigênio, ele vai ficar positivo, porque ele está fazendo 3 ligações. Quando ele fizer 3 ligações, agora o que vai acontecer? Vamos mudar as corzinhas das setas aqui. Ele vai perder esse hidrogênio. Vai perder esse hidrogênio aqui, ó. Vamos lá. É isso mesmo. Vai perder esse hidrogênio para recuperar a sua carga negativa. Por carga positiva, o hidrogênio vai embora o hidrogênio. O que vai acontecer mais aqui também? Aqui, ó. Vai quebrar essa ligação. Só me deu o branco de como que quebra essa ligação aqui. Calma aí, calma nós.
Vai voltar boa? Vai voltar essa daqui. Vai voltar essa dupla aqui, ó. Volta a dupla do oxigênio. Sai aquele hidrogênio ali. Tá? Para formar como se fosse isso daqui, ó. E aí aqui, ó. Vai sair aqui, tem que sair essa metila aqui. A metila que é o bom grupo de saída, né? Fechou aqui, ó. Maravilhoso. Eu explicando o químico orgânico, meu pai amado. Então é o seguinte, volta a dupla ligação aqui para fazer o C dupla O, para ficar C oxigênio com um C dupla O, né? Ligado a uma metila aqui. Ligado a uma metila aqui. Aqui, esse cara aqui vai embora. Essa ligação aqui vai sair. Então vai ficar mais, né? Não é nem mais. Mais o C dupla O aqui. Do OH. Ah, engraçado que aqui tem que ficar um OH, né? Aqui, ó. Tem que ficar um OH aqui. Mas, enfim. Que branco é esse que me deu, meu pai? Esse hidrogênio vai ficar aqui positivo. Aqui vai ficar o OH, que é aquela parte ali. E aqui tem que sofrer um... perder com a adição de uma base. Pronto, deixa eu ver aqui, ó. O que vai acontecer, galera? Ó, esse oxigênio aqui, quando ele atacar esse carbono, ele vai ficar positivo, só que ele vai ficar positivo. Ele não vai manter essa carga positiva aqui. O que vai fazer? Ele vai voltar esse positivo e perder esse hidrogênio aqui para virar esse carboninho, esse oxigênio que a gente está vendo aqui, sem a carbonila. Quando ele faz isso daí, sai aquela cara lá, né, que sai essa carga positiva, ao mesmo tempo também, tem que ver se é consertado, não sei, vai descer essa ligação aqui para formar a dupla O. Quando descer essa dupla O aqui, ó, vai sair essa ligação aqui, ela vai sair, né, vai ser quebrada. Agora eu estou na dúvida da onde que surge esse OH daqui. Porque esse oxigênio... Ah, não, aqui tá um oxigênio, pô. Pô, eu que desenhei errado aí, mano. Fechou aqui, ó. Quando ele descer aqui, vai vir para cá, e esse hidrogênio aqui, agora sim. E esse hidrogênio aqui que saiu, vai vir para esse hidrogênio aqui que saiu aqui, ó. Vai vir para cá. Pronto. Eu tô assim, gente, tem um oxigênio a mais. Eu pirei o cabeção, esqueci desse anidrido aqui, ó, desse oxigênio aqui. Tá? Então é isso daí, ó. Sai, o ataque acontece aqui. Você precisa do ácido como catalisador para formar esse carbocátion aqui, que vai sofrer o ataque da hidroxila, vai formar esse oxigênio positivo que vai perder esse hidrogênio. Ao mesmo tempo que ele perde esse hidrogênio, a dupla ligação do oxigênio volta, saindo aqui o ácido acético, que vai ser protonado aqui com aquele hidrogênio que saiu desse oxigênio aqui. Esse hidrogênio que está aqui, ele fica aqui protonando aqui o ácido acetil salicílico, só que você consegue tirar ele adicionando uma base. Quando você adiciona uma base, ele perde esse hidrogênio aqui, e essa carga aqui, ela fica neutra e fica aquela molécula ali que você está vendo aqui, ó, sem o hidrogênio ligado nele lá. Tudo bem? Deu para entender? Eu dei uma pirada porque sumiu o oxigênio, velho. Esqueci quando eu desenhei aqui, ó. Faltou o oxigênio. Existe um oxigênio aqui. Tá bom?
Um ponto importante da gente notar é o quê? É a formação desse anidrido acético. Isso aqui já é nosso, né? Já é uma substância química em si. Eu ia viajar com relação àquela aula que a gente teve sobre os terpenos, em que tem o ácido mevalônico, que ele vai sendo formado a partir de acetilcoenzima A, e que formam estruturas parecidas com essas aqui, né? Com o anidrido acético ali. Eu não lembro se tinha ou não esse oxigênio no meio. Depois a gente pode dar uma conferida aí, para ver, tá? Mas a síntese do ácido acético, do ácido acetil salicílico é simples. Eu só dei uma embolada aí na explicação um pouco por causa daquele oxigênio ali. Fácil de fazer, desde que destile aí os reagentes para dar bastante certinho ali. Alguma dúvida? Ficou meio mal desenhado ali aquele negócio. Quer que eu explique de novo ou deu para entender? Tá de boas? Deixa eu ver aqui porque tem... Então, beleza. Então, bora lá. Gente, são 9h07, 9h10. Daqui a pouco eu acho que eu quero parar um pouco para comer. Outra planta que tem importância aí, que eu acho que eu falei da outra, alguma outra aula eu já devo ter falado, e que todos os professores vão usar aí como exemplo, é a papoula, né? A papoula, ela já tem aí propriedades soporíficas e analgésicas. Vocês sabem o que são propriedades soporíficas? Soporíficas. Propriedades do sono, né? A pessoa tomava aí para ficar com sono, né? No ano 4000 a.C., os sumérios já usavam, né? E descrevia aí o discorídeo, no século I, já descrevia detalhes de como obter, né, o produto da papoula. Então, a incisão liberava um látex que endurece o ópio. Tem aqui uma imagenzinha aqui, ó, saindo aqui esse leitezinho da papoula aí. Sai um látex que libera. Uma cápsula de 20 a... Bebe mesmo, é verdade. Boa, então, aí, ó, propriedades soporíficas. Já lembra aí do Game of Thrones, né? 20 a 50 miligramas de ópio bruto numa cápsula aí, e 1 quilo, você ia precisar, então, de 20 mil papoulinhas ali, né? Para conseguir fazer isso daí. A papoula é uma flor, e esse jeito que ela fica aqui é um botão que ela tem antes de abrir, né? Depois que ela abre, ela dá essa murchada aí e morre, para dar uma sementinha dela lá, tá bom? Os primeiros estudos realizados com o ópio aí foram feitos no século XIX, então a galera ficou usando, mesmo sem estudar, já sabia dos efeitos que eles causavam. Game of Thrones, lá na época do Game of Thrones, então a galera já tomava, né? E foi isolado o constituinte principal deles aí em 1804. Qual é o nome desse composto aqui? Fala para mim, galera. Qual é o nome? Qual é o nome? Qual é o nome? É morfina, né? A morfina, então, é o principal componente aí do ópio. Ele é rico em morfina, né? E foi isolado pela primeira vez em 1804. O outro cara também aí, ó, o alemão Wilhelm Sturner, pai da química dos alcaloides, ou seja, ele gostava muito das drogas aí um pouco, né, querendo ou não. Ele isolou a morfina. Isso aqui que eu não entendo, gente. Olha aqui, e testou no próprio cão. O cara testou a morfina no cachorro, velho. O cachorro do cara ficava doidão de morfina. Sério, Mércia, de verdade. Não estou inventando. Por isso que eu coloquei. Testou a morfina no cachorro. Eu não lembro se tinha história, mas eu acho que o cachorro dele ficou lá, sei lá, dormindo, sei lá. Procura depois, procura o nome desse cara aqui no Google e dá uma palavra cão lá que vai falar dessa história dele aí, né? A morfina bombou muito com essa invenção dessa seringa hipodérmica e foi utilizada em guerras em massa durante a guerra, né? Quando a gente vê aqueles filmezinhos lá de guerra, sempre os caras, quando são bombardeados,
eles injetam morfina lá para ficar mais tranquilos, né? Posteriormente, foram feitos diferentes derivados semissintéticos. Aqui a gente tem exemplo aqui, né? Na morfina. Aí aqui, ó, tá vendo onde tem R1 e R2? O R1 e o R2 na morfina são hidrogênios. Codeína, o R1 é uma metila e o R2 é um hidrogênio. E na heroína, ambos são aí, ó, um acetila, né? Sofreu uma acetilação. Provavelmente essa acetilação aqui é bastante parecida, pode ser feita bastante parecida, às vezes, não sei, com acetilação igual do ácido acetil salicílico, né? Porque é um OH fenólico aqui nesse caso, aqui não é fenólico, mas nesse caso é fenólico, não sei da reatividade desse então, que você vai trocar por uma acetilação, você vai fazer uma acetilação ali, né? Em 1874, ó, em a diacetilmorfina, então eles fizeram essa acetilação, a diacetilmorfina em 1874, e olha que viagem também, em 1894 foi comercializada pela Bayer como remédio contra a tosse, que é essa cara aqui, ó, que é a que tem as duas metilas, que é a heroína. Então acreditem também, se quiser, a heroína ela foi comercializada, olha aí, ó, né? Puro paregórico aqui, ó, tem aqui, ó, não, aqui tá de ópio por coisa, mas aqui tem umas doses aqui, ó, glicoheroína. Heroína era comercializada mesmo, gente, contra tosse. Imagina, você tá com tosse. Aqui tem aqui, ó, 5 days old, 5 gotas, né? 2 weeks old, 8 gotas. 5 anos, 25, mais 25 gotas. E adultos, uma colher de chá. Uma colher de chá de heroína para ficar de boa. Pô, olha esse aqui também, ó. Vapor tratamento, ó. Vapor All Treatment. Não dá para ler muito bem aqui, mas é como se fosse de ópio mesmo também. Então a galera, velho, tomava, ficaram viciados. Tem um filme que é muito, muito legal. Ai, colocou o nome do filme. Eu ia passar até para vocês, velho. Do Netflix. Puta merda, velho. Só porque eu quero falar do nome do filme, agora me deu branco. Que mostra a galera viciada em heroína e negocinho de cheirar lá. Esqueci o nome. Depois eu dou uma pesquisada. Mas tem um filme do Netflix. Daqui a pouco eu vou lembrar, com certeza. Deixa eu fechar esse WhatsApp, porque às vezes meu computador tá travando é por causa desse negócio aqui. Ah, meu Deus, depois eu olho, acho que a Isabela mandou um vídeo lá no WhatsApp da filhotinha. Então aí, né? Igual a gente falou aí, a codeína também vai ser um antitussígeno. A tebaína aqui, que é essa daqui, é um antagonista da morfina, então ela corta os efeitos. A narcotina não tem aqui, mas é antitussígeno, espasmolítico. E a papaverina, que tem uma estrutura não muito semelhante, mas também vem do ópio lá, é um espasmolítico aí, tá? Então, diversos medicamentos foram tirados desse daí. Lembrando que esses medicamentos, eles são alcaloides, tá? Por que são alcaloides? Travou. Obrigado. Por que eles são alcaloides? Porque todos eles têm esse nitrogênio básico aí no meio, boa, por causa do nitrogênio, né? Os alcaloides, só para a gente relembrar, são substâncias nitrogenadas de origem vegetal, tem que ter uma ação farmacológica, em sua maioria de caráter alcalino lá, né? Não são grupos homogênicos e por isso tem uma dificuldade de definição dessas substâncias aí. Agora eu acho que a aula de hoje vai acabar nessa história aqui, eu vou contar essa história que ela é um pouco comprida e eu acho que vai ser o tempo da aula acabar porque é grande, tá? Plantas com esqueleto esteroidal. Esqueleto esteroidal, para quem não sabe, são aqueles esqueletos dos esteroides, né? Então, a gente tem aqui o esqueleto do esteroide. São 4 anéis fundidos aí, né? Sendo o 5º anel, um anel de 5 membros aqui, né? A, B, C e D. Isso daí são esqueletos esteroidais. Para vocês da farmácia, as substâncias que têm aí os esteroides são sempre muito importantes,
né? E centenas de plantas foram estudadas para extrair essas moléculas com esqueletos esteroidais aí. Aqui a gente vai ficar meio que na parte da história. É a história desse livro aqui, que igual eu falei, Os Botões de Napoleão. Tudo isso aqui eu peguei do livro, tá? Não fui eu que fiz, não fui eu que fiz a aula, fui eu que fiz, mas isso são coisas do livro. Tem o livro, você encontra em PDF, mas vale a pena comprar, que ele é muito, muito legal. E ele conta a história de como... Eu tô ficando com sono porque eu não comi, porque eu fiquei fazendo aula e vai começando a me dar sono. Ele conta a história de como que surgiram os anticoncepcionais, aí um pouco da história de como que surgiram os anticoncepcionais, né? Então, antes da história de surgir o anticoncepcional, querendo ou não, o anticoncepcional ele tem um impacto aí, né, para a mulher ter a opção de ter filho ou não querer ter filho. Antes de surgir isso daí, olha o que a galera fazia aí, né? Alguns remédios eram bastante simples aí, remédio contra a concepção, né, quando a pessoa não queria ter filho. Alguns eram infusão de folha, de salsa e menta, folha de casca, né, salgueiro, goivo, parará. Mistura, aqui já começa a viagem, ó, mistura contendo ovos de aranha ou de cobra também eram aconselhados. Então imagina, véio, você tem que comer ovo de aranha para não ter filho, que viagem também, né? Fruta, flor, feijão, caroço de abricó e porções mistas faziam parte de outras recomendações, era uma parada meio alquimista aí da coisa. E em certa época, isso aqui que até deu uma gripada, o mulo teve um papel destacado na contracepção. Por quê? Porque a mulinha, gente, a mula, que é filho de quem? De égua com jumento, ela é estéril, tá? Para quem não sabe, mula não pode ter filho, né? E aí, olha lá, dizia que se a mulher tornaria estéril se comesse o rim ou o útero de uma mula. Então, a mulher que não fosse mais querer ter filho, antigamente a galera lá tinha filho a rodo, a torta e a direita, então você poderia comer aí o rim ou o útero de uma mula. Tinha um aluno no semestre passado que ele falou que na cidade dele, que ele vem lá do interior, não sei da onde, se é da Bahia e tal, ele falou que tem uma galera que ainda come mesmo uns pedaços de mula lá, achando que funciona mesmo. Tem essa curiosidade aí. Para homem ficar também, não ficar para trás, para homem a contribuição não era menos saborosa, igual eu falei, o homem devia comer os testículos queimados de um mulo castrado. O coitado do mulo, ele já é estéril, mas aí ele ainda tinha que comer o testículo queimado do mulo castrado, tá? Então essas eram as opções aí. Nada a ver. Então, aí você vê como é que as coisas são muito viagem, cara. Por quê, né, velho? Por que não dá para entender? Nada a ver mesmo. Eu também acho nada a ver, mas sei lá quem que inventou. Às vezes é um curandeiro, algum lugar aí. O envenenamento por mercúrio também era comum, né? Então, aí, o que eles faziam? Eles faziam a mulher ficar estéril ingerindo um remédio chinês à base de azougue. E esse azougue é o nome antigo do mercúrio frito em óleo, velho. Olha que viagem, velho. A galera pegava o mercúrio, pega o mercúrio, frita ele no óleo frito e come, mano. Come metal, velho. Para você ficar estéril. Aí você ficava estéril e se você não morresse, né? Você não ficasse morto lá. Outro aqui, né? Esse aqui já é medieval. Recomendava que a mulher cuspisse 3 vezes na boca da rã. A mulher ficaria estéril, não a rã. É, igual o autor fala aqui, né? Então a mulher tinha que cuspir na boca da rã 3 vezes. Isso daí já é quase uma crendice popular, né? Então eram métodos que a galera tinha antes de desenvolver os contraceptivos aí, né? Para tentar não ter filho, velho. A galera tava comendo... É desse livro aí. Todo esse texto aqui, eu tô falando, esse livro ele é muito, muito legal mesmo. Ele é cheio de moléculas. Ele trata, tipo assim, várias moléculas e que tiveram importância na história e de um jeito muito curioso e muito legal mesmo. O autor escreve de um jeito que você não precisa ser químico, você não precisa ser cientista. Para gente que ainda está fazendo faculdade, ou para gente que ainda está fazendo faculdade, para vocês que estão fazendo faculdade, para mim que fiz assim, eu me amarrei, sempre que eu li, ele explica tudo. Ó, para vocês terem ideia, eu peguei até o desenho, eu peguei do livro. Até os desenhos eu peguei do livro. Por isso que eu deixo sempre o livro ali, porque, tipo assim, isso daí eu tô usando para dar aula, não tô plagiando, assim, é do livro desse jeito, né? Claro, eu cortei uns pedaços porque o capítulo tem algumas 20 páginas aí, né?
Aí, o que ele começa a falar, né? Que quando a gente trata de esteroides, aí, ó, muitas moléculas, alterações mínimas podem resultar em grandes mudanças no efeito, mais do que qualquer uma, isso acontece nos hormônios masculinos, os androgênios, né? Que são os hormônios masculinos, e os femininos, os estrogênios, e os hormônios da gravidez, que são as progesteronas, né? Todos classificados como esteroides, igual a gente falou, os esteroides vão ter esses 4 anéis aí, A, B, o C e o D, sendo que o anel D sempre vai possuir aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 membrozinhos ali, tá? Pra gente ter uma noção aí, olha lá, a testosterona, né? Que é o hormônio masculino, foi conseguir ser isolado pela primeira vez. Tem PDF. Dá de boa pra achar. É super famoso esse livro, é super legal. Foi isolado pela primeira vez do testículo de touros adultos, então a testosterona. O primeiro hormônio a ser isolado, porém, né, foi a androsterona. A androsterona é essa versão aqui. Deixa eu só ver o que vocês falaram aqui. A androsterona. A androsterona baixa é muito legal, vocês vão ver. A androsterona, ela é um hormônio, ela é a testosterona oxidada, né? Oxidada porque se a gente olhar aqui, ó, esse oxigênio, ele fazia só uma ligação carbono-oxigênio, ele sofre agora, ele tem 2 ligações, né? Então ele está perdendo elétrons, se ele perde elétrons, ele está sendo oxidado. Então eles conseguiam isolar a androsterona aí da urina, né? A androsterona ela é extraída da urina, pode ver para comparação que há muito pouca diferença, né? A androsterona, igual ele falou, é uma versão oxidada em que o átomo do oxigênio é duplamente ligado, substitui o OH. E olha lá o que os caras fizeram, gente. Eles conseguiram... Pô, cadê o GIF? Não funciona, meu? Tava funcionando. Acho que travou. Deixei o GIF mó bonitinho aí pra gente ver. Em 1931, enquanto tá travado aí... Boa. Em 1931, aí, ó, o hormônio foi isolado, 15 miligramas de androsterona foram obtidos de 15 mil litros de urinas coletados de policiais belgas. Galera, 15 mil litros de urina. Imagina isolar esse negócio aqui, véio, de 15 mil litros de xixi. 15 mil litros. É impressionante, assim, quando você vê... O legal desse livro é que você vê que, tipo assim, cara, a galera das antigas, nego era raiz mesmo. Nego era... Putz, 15 mil litros de mijo você ficar tentando coletar e extrair. Claro, passava por filtros ali, mas tudo isso para coletar a androsterona aí, que era essa testosterona oxidada, só a única diferença era desse cara aqui, né? Meu computador não aguenta passar um... GIF, uma apresentação que ele trava. Vamos ver se ele não vai fechar. Oi, voltei, travou. Era minha live mesmo travada. Pô, velho, acho que era por causa do GIF do menininho fazendo xixi mal bonitinho. Vou ter que tirar. Na aula funciona de boa. Então, olha aí, ó. Voltando aí, tentavam extrair lá, né, a testosterona. O primeiro hormônio sexual jamais isolado foi o feminino, né? A estrona aí, obtida em 1929 da urina de mulheres grávidas. Como a androsterona, a estrona, né, também é uma versão oxidada aí do estradiol, né? O estradiol tá aqui, é a mesma coisa aqui, ó, perde esse OH e fica um oxigênio lá. Então as pessoas elas conseguiam isolar esses hormônios oxidados aí da urina, mas não conseguiam isolar o hormônio em si, né? O estradiol aí. A mesma coisa está falando aqui, essas moléculas são presentes em nosso corpo em quantidades muito pequenas. Olha lá, para eles conseguirem extrair o primeiro estradiol, extrair esse daqui mesmo, né? Por quê? Porque esse daqui eles extraíam da urina,
tá? Eles tiveram que extrair, ó, de 4 toneladas de ovários de porca para extrair 12 miligramas do estradiol. Então, imagina, gente, você precisar de 4.000 quilos, 4.000 quilos, digitei 4 milhões aqui, 4.000 quilos para extrair aí, ó, 0,00, sei lá, 0,012 gramas, 12 miligramas, 12 miligramas. Caraca, eu fico de cara. Quando eu leio esse livro, quando eu releio, eu fico assim, meu Deus, velho, muita coisa, né? Então, olha aí, a diferença sutil entre a testosterona e o estradiol é o quê? Né? Se a gente for olhar, é esse CH3 aqui, né? E algumas ligações carbono-carbono, por quê? Porque aqui você tem um fenol e aqui você não tem um fenol, né? Aqui não tem algumas ligações carbono-carbono aí, ó. Carbono-oxigênio aqui também, né? Quando você chegar à sua puberdade, em vez de você ter pelo na cara, voz grossa e músculo mais forte, você vai desenvolver seio, popô e vai começar a menstruar por causa dessas diferençazinhas, dessas ligaçõezinhas aqui, dessa metila e de uma ligação C-O aqui. Isso faz você ser homem, menino ou menina, claro, não falando da orientação sexual, mas sim com relação à sua fisiologia. Caraca, hein? Agora sim, uma aula sem preconceitos. Então, vamos lá, né? Então, os caras, eles continuavam aí procurando esse anticoncepcional oral, né? Na verdade, eles queriam, a gente vai ver ali, eu já ia dar spoiler, por isso que eu pensei se eu falo não, mas o cara, quando ele começou a descobrir esse anticoncepcional, ele não, na verdade, eles não estavam procurando o anticoncepcional em si, mas eles estavam procurando a cortisona, né? Que é também um esteroide, a cortisona é um esteroide que pode ser usado aí, né? A gente vê vários corticoides que têm efeitos aí super potentes e que era procurado pela época. Então a galera não estava procurando em si um anticoncepcional, mas eles estavam procurando a cortisona, principalmente, que é feita a partir aí de anéis esteroidais, e aí eles tentavam procurar aí como é que extraía, como é que fazia aí, estudando também, né, como é que era a composição dessas coisas, né, dos esteroides em geral, né. Então, ó, a mera semelhança de uma molécula de testosterona não significa que ela age como hormônio masculino. A progesterona, que é essa daqui, que é usada na pílula aí, ó, o principal hormônio da gravidez, também é o principal hormônio da gravidez, não só tem uma estrutura mais próxima da testosterona, se a gente for ver, gente, ó, a única coisa que está mudando aqui, ó, é que aqui ele sofreu o quê? Uma acetilação de novo aqui, ó. Nem uma acetilação não, né? Ele perdeu o OH e virou uma cetona, né? A única diferença é essa daí, né? Mas olha lá, na progesterona, o grupo CH3 substitui o OH da testosterona. É só isso que funciona, tá? É só esse ponto aí. E aí eles tinham um problema na época que a progesterona, ela tinha baixa eficácia oral, tá? Então não dava para tomar a progesterona oralmente, porque tinha muito baixa eficácia e eles não tinham matéria-prima para fazer. Imagina se tinham que extrair de 4 miligramas, 4.000 quilos, 12 miligramas, o outro tinha que conseguir 15 mil litros de urina, então era uma substância assim, que eram muito caras, né? Por que ela tinha baixa eficácia? Agia com os ácidos estomacais e outras substâncias, né? E seu isolamento era muito impossível, uma vez que havia quantidades pequenas em animais aí, tá? Então, o que a progesterona faz aí, ó? A progesterona, né, ela leva sinais à mucosa que reveste o útero para que ela se prepare para a implantação de um óvulo fertilizado. É como se fertilizou o óvulo, a progesterona prepara o útero para isso, a mulher grávida não concebe novamente durante a gravidez, então não engravida de novo depois de estar grávida, porque a progesterona coíbe novas ovulações. Então, ela para de produzir
para de ovular, na verdade, não para de produzir, porque os óvulos já estão lá contados desde que você nasce, né? Mas ela para de ovular, né? Uma vez que você tem aí a progesterona sendo... o nível de progesterona aumente, você para de ovular. Essa é a base biológica da contracepção química. Uma fonte externa de progesterona, uma substância, a progesterona, é capaz de coibir a ovulação. Então, é desse jeito que funciona, tá? A progesterona, ela funciona desse jeito aí. E o cara que descobriu, querendo ou não, a pílula foi esse chamado aí Russell Marker, né? O Russell Marker, ele queria, igual a gente falou, né? Ele sabia da presença de esteroides em plantas. Ele foi um cara que ele se formou em química. Ele não fez doutorado, falaram para ele fazer doutorado, mas ele não quis fazer doutorado, ele queria trabalhar com outras coisas e tal. Não fez doutorado, mas conseguiu emprego porque ele era um cara muito brilhante. E a partir dessa dificuldade aí, igual a gente falou, né? Ele queria encontrar os corticoides, sintetizar corticoides, não a pílula anticoncepcional. A pílula anticoncepcional foi meio que sem querer, quase. Mas ele queria achar outros meios de isolar. Então, os anéis, cara, me foge, os anéis esteroidais, os anéis esteroides, né? Então, ele queria isolar aí, ó, de plantas, tá? E aí que entra a parte nossa aí de falar de produtos naturais. Então, ele sabia aí, ó, deladeira, lírio do vale, salsa-parrilha e espinhadeira. Não tivesse possível isolar delas apenas o sistema esteroide de 4 anéis, a quantidade de descompostos era muito maior do que em animais. Aí, agora, olha que coisa mais louca também, né? Para ele, esse era o caminho óbvio a seguir. Mas o que aconteceu, né? Aonde ele trabalhava, que era esse Rockefeller Institute, eles falavam que a química vegetal não era do departamento de farmacologia, não era do departamento dele, e a pessoa não deixou ele trabalhar com esteroides vegetais. Você vê que viagem, velho. Uma coisa antigamente como que era muito louco. Isso não é tão antigamente, era na época mais ou menos quase chegando na Segunda Guerra Mundial aí, já século XX. Então ele não pôde trabalhar nesse lugar com planta, porque falou assim, não, planta é só com a química vegetal, a gente aqui da farmacologia não trabalha com planta, e não, você não vai trabalhar com planta, né? O que o cara fez? Foi embora, ele era desse naipe aí, tipo, não posso trabalhar com planta, então vocês vão se catar, eu vou embora, vou catar meu rumo, né? E aí ele foi pesquisador aí nessa Pennsylvania State College, que é uma outra faculdade, e começou a trabalhar com os esteroides aí, acabando por colaborar com a companhia farmacêutica Park Davis, que eu não sei qual que é. E aí, ó, foi a partir do mundo vegetal, e aí a gente vai entrar no inhame, que ele conseguiu produzir grande quantidade de esteroides que precisava para o seu trabalho, né? Ele começou com essa trepadeira salsa-parrilha aí. Essa trepadeira salsa-parrilha é usada para utilizar, para aromatizar essa cerveja root beer. Então, pessoas que mexem, que faz cerveja aí, quem mexe com cerveja é o professor João. Depois vocês podem perguntar, ou quando vocês forem ter aula com ele, com o professor João, pergunta ou vejam se usa essa salsa parrilha aí para dar aroma na cerveja, né? Essa salsa parrilha, ela tem alguns compostos chamados saponinas, que a gente vai falar, e quando a gente olha aí, né, as saponinas, olha as saponinas como é que são aqui, ó. Saponinas é uma molécula que tem um açúcar aqui, né? Ele tem uma parte polar, acho que a gente até falou de saponinas, e tem essa outra parte aqui das saponinas, que é uma parte apolar, né? Por isso que elas são chamadas de saponina. Quando a gente vê um sabão, sabão tem a mesma característica, tá? Sabões em geral, sabões, sei lá. Vai ter uma parte que é apolar e vai ter uma outra estrutura polar, e ele costuma fazer espuma, né? Fazer espuma por causa da produção de micelas, ele é levado a fazer espuma, e saponinas são substâncias que fazem espumas aí, né? São moléculas complexas, nem de longe tão grande quanto moléculas polímeras como celulose e lignina, né? Se for falar de celulose e lignina, são muito maiores. E olha aqui a da salsa parrilha, né? Se a gente olhar essa estrutura aqui, ó, olha o que o cara encontrou. Praticamente o anel esteroidal ali, né? O que ele precisava fazer? Tirar esse açúcar aqui, tirar esse açúcar daqui, esse grupo de 3 açúcares aqui, e arrancar esse outro cara aqui, ó,
esse quinto anel aqui, né, tá amalgamado, que falou aí, no anel D, ó, 2 anéis aí. Então, ele estava ligado aqui no anel D e tirar esse outro pedaço, mas ele descobriu isso daí, né? Remover, isso daqui se removia com ácido, né? Fazia uma hidrólise aí, né? Ácida, fazia uma quebra ácida aí, né? 2 unidades de glicose e 1 unidade de açúcar. Era simples, com ácido, igual ele falou aí, se partem no ponto indicado, né? E aí ficava com essa situação aqui, né? O que ele conseguia era essa molécula aqui. E aí ele conseguiu, gente, fazer essa molécula, né? Apresentava problemas para obter sistema de anéis esteroides. Era necessário remover esse agrupamento lateral, segundo o bom senso, na química da época, aí, ó, na química da época, não podia ser feito sem destruir outras partes da estrutura esteroide. Tá? Então, o problema que ele se debateu, se primeiro parou, era esse aqui, né? Que ele tinha que conseguir essa molécula, mas tirar isso daqui para a galera da época falar assim, ó, isso daí, se você for quebrar essa parte, você não vai conseguir, só vai conseguir se você conseguir destruir na molécula. E o que ele fez, né? Ele conseguiu aí, né? O processo que ele desenvolveu, produziu o sistema esteroide básico de 4 anéis, que com apenas alguns passos a mais resultou na pura progesterona sintética. Na pura progesterona sintética. Então, olha aí, né? Ele desenvolveu aí esse sistema que alguns passos a mais, né? Quimicamente idêntica à produzida pelo corpo da mulher. Imagina que loucura. O cara conseguiu, então, gente, tipo assim, uma mina de ouro. Além disso, depois que o grupo lateral era removido, tornava-se possível a síntese de muitos outros esteroides. Esse processo, a remoção lateral da saponinina do sistema esteroide, continua a ser usado na indústria multibilionária dos hormônios sintéticos, conhecido como degradação de Marker. Essa degradação de Marker é justamente por causa do nome dele aí. Então, é usada até hoje na indústria de hormônios sintéticos lá. Tudo bem, o cara tirou aí da onde? Tirou lá do inhame que vinha. Primeiro ele conseguiu não do inhame, né? Ele conseguiu do levedo, não é nem do levedo da cerveja, não, né? Como é que é o nome? Da trepadeira que é usada para aromatizar a cerveja. Qual que foi o outro desafio aí? Uma planta que tivesse mais dessa matéria-prima, e aí que ele encontra o quê? Ele encontra essa discoureia aí, que eu acho que é o nome. Agora tem uma pronúncia quando fala nomes de plantas, é discora, né? Discora, né? Não se pronuncia EA, né? Eu acho que se pronuncia A só, né? Ou se pronuncia E. É discore ou discora? Porque A é alguma tradução aí. A Catarina tinha me ensinado alguma vez, vocês sabem? É discore ou discora? Enfim. Né? Então, aí, ó, saponinas esteroides, que são essas saponinas que a gente está falando, derivadas mediante a remoção de unidades de açúcares, podem ser encontradas em muitas plantas, entre elas o trilho, sua procura envolvendo centenas de plantas tropicais levou o mar a criar uma espécie de um inhame silvestre que cresce nas montanhas mexicanas, tá? Só que qual que era o problema ali? Era 1942, a galera estava na guerra, na Segunda Guerra Mundial, né? E aí falaram que as autoridades mexicanas aí não emitiam autorizações para coleta de plantas. E o Mark foi aconselhado a não ir para a área coletar inhame. O que ele fez? Ele foi lá coletar inhame. Esse cara era revoltado, ele era muito doido mesmo. O bicho era tipo na tora, né? Então, conselho desse tipo não havia detido antes, igual falaram para ele, faz doutorado, ele falou, não vou fazer doutorado por nenhuma, falou, aqui você não vai mexer com planta não, ele saiu da faculdade, foi mexer em outro lugar, você não vai conseguir tirar essa parte da planta desse anel esteroidal sem destruir o anel esteroidal inteiro, ele foi lá e conseguiu, então ele era assim, sem limites, né? Então, ele não deixou de dissuadir, viajou de ônibus locais em ônibus e acabou chegando na área onde haviam dito que a planta crescia, colheu 2 sacos, né, com inhame e cabeça de negro, como eram os inhames chamados no lugar. Tem que ser meio, como é que é o nome daquele seriado lá? Casa de Papel. 30 centímetros de cabeça de negro, não sei traduzir não. Né? Quando ele voltou lá para a faculdade dele com os inhames, então ele foi lá, pegou o inhame lá e trouxe,
né? A única diferença era uma ligação dupla aí. Então, esse daqui era o da cerveja lá, e aqui era o do inhame, a única diferença dessa dupla ligação aí, né? Mas ele conseguiu contornar isso aí de boa, tranquilo, né? Ele não conseguiu apoio financeiro, olha que viagem, cara. O cara conseguindo descobrir, velho, a pílula e cheio de dinheiro, não conseguiu apoio financeiro. Então, às vezes, assim, se uma vez no futuro vocês forem conseguir apoio financeiro de pesquisa e não conseguirem, lembrem da história do Mark. Decidiu ingressar ele mesmo na ramo da produção de hormônio. Olha o viagem. Demitiu-se do Pennsylvania State e acabou se mudando para o México, onde tinha o inhame lá. Em 1944, fundou a sociedade com outros pesquisadores, o Syntex, de síntese em México, né? Syntex é tipo Syntex, de Tex. Né? A companhia farmacêutica que se tornaria líder mundial em produtos esteroides. Ou seja, o cara, velho, teve a manha. Sempre se mostrara relutante em patentear os seus procedimentos, pensando que suas descobertas, olha ainda o pensamento do cara, deveriam estar ao alcance de todos. Em 1949, se sentia tão desgostoso e decepcionado que, com a motivação do lucro, e com a motivação do lucro que agora lhe parecia impulsionar toda a pesquisa química, que destruiu todas as suas anotações de laboratório e registros numa tentativa de se afastar por completo do campo da química. Então ele ficou tipo assim, ele criou o negócio, a empresa, viu que estava todo mundo querendo patentear, querendo só mais dinheiro, querendo grana e tudo mais, e ele não queria fazer isso pelo dinheiro, foi lá e tocou fogo em tudo. Tudo assim, não na empresa, mas nas suas anotações, né? Apesar desses esforços, as reações químicas em que foi pioneiro são hoje reconhecidas como um trabalho que tornou possível a pílula do controle de natalidade. Então, mesmo destruindo isso, destruindo as suas anotações, né, a galera ainda tinha como provar que era ele que tinha descoberto aí a pílula e o controle de natalidade, que ele conseguia, então, agora produzir uma grande quantidade de progesterona a partir dessa molécula aqui, dessa saponina do inhame, tá? Agora aí, ó, 16 toneladas do tubérculo produziram a obtenção de meia tonelada de diogenina, que foram transformadas aí em progesterona. Então, aí era uma quantidade bem mais tranquila, né? 16 toneladas de tubérculo, parece que é muito mais, tipo assim, sei lá, 16 toneladas, 1.000 quilos de mandioca e tranquilo, né? Às vezes você vai ali no atacadão, eles devem comprar isso por semana. E 500 quilos de coisa que vai ser convertida em progesterona, imagina qual a dose. Eu não sei qual é a dose que vocês mulheres precisam de progesterona para funcionar a pílula, mas imagina quanto que se dá para fazer. Tá bom? Hoje em dia, já se sabe, aqui já não é mais parte do livro. Então, essa é uma parte do livro. Depois do livro ainda continua, falam de outros pesquisadores que trabalharam com o Russell aí e que também descobriram outros anéis esteroidais importantes, mas esse livro ele é sempre muito legal, aconselho vocês a lerem, é massa, é legal demais. Tá? Outras, travou de novo, espera destravar, vai passar os slides todos rápido. Outras plantas, hoje em dia, já se conhece também que elas têm anéis esteroidais parecido com a diogenina, que vem lá, né, que vem aqui essa daqui vem do inhame, né? Tem também a ecogenina, que vem dessa planta mexicana aí, que é o H-fiocisal, rico em saponinas esteroidais. Parece também com as duas substâncias. Você vê que tem aqui essa mesma parte aqui, tem essa dupla ligação aí. Também pode ser transformada em progesterona. E aí, a última aqui, eu acho que é para acabar, né? Quando a gente fala de plantas também com esqueleto esteroidal, tinha uma dificuldade em se criar ainda o raio da cortisona. Por que tinha dificuldade? Porque eles conseguiam criar a progesterona, né? Agora, a partir da diogenina, eles conseguiam criar a progesterona. Só que aí, na cortisona, tinha essa dupla O aqui, ó. Essa dupla ligação aqui. A galera falava, meu irmão, isso daí não dá pra gente colocar essa dupla ligação aí, porque ela é muito seletiva. Imagina, quantos carbonos simétricos aqui, quantos carbonos simétricos não, mas numa situação quimicamente semelhantes a gente tem aqui para colocar essa dupla O. Então, eles não conseguiam colocar essa dupla O. Às vezes ia fazer, oxidava todos os carbonos ali, oxidava 3, 4 carbonos,
E aí, em 1952, essa empresa farmacêutica aí, ó, Upjohn, né, usou esse micro-organismo, né, parece um funguinho aí, parece um cogumelinho, o Rhizopus arrus, ele produzia uma enzima 11 hidrolase aí, que fixava essa hidroxila justamente, olha como que é a natureba, né? Ninguém fazia a reação, veio um fungo que tem uma enzima que bota justamente a hidroxila nesse ponto aí da progesterona. Então aí a galera começou a conseguir criar, então, a partir daí, a cortisona. Querendo ou não, então a pílula foi criada antes, depois que eles começaram a criar, então, a cortisona ali, né? Aí aqui é só um ponto que eu coloquei para dar uma explicada. Acho que para vocês nem precisa muito, né, explicar essa parte, que eu acho que vocês veem muito com chiapa aí, né? Que são a classe dos hormônios esteroides, são sintetizados aí nessa glândula suprarrenal. Tem os mineralocorticoides, que regulam absorções aí de alguns minerais, alguns íons aí, né? Tem os glicocorticoides, que auxiliam na regulação da glicogênese aqui, ó, né? Afeta o metabolismo das proteínas e dos carboidratos, suprime respostas imunológicas, inflamatórias e alérgicas, que são, então, quando você toma aí corticoides, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aí. Eu tenho vitiligo, que, querendo ou não, é uma doença autoimune, né? E quando eu fui no primeiro, foi o único doutor que eu fui, ele me passou para tomar corticoide. Tipo assim, eu acho que eu tomava 2 vezes na semana, uma dose bem baixinha, e tipo assim, eu tomei 2 meses, era uma dose muito baixa, dava para eu tomar esse tempo aí. Começou as manchinhas que eu tinha todas, assim, depois voltou um pouco até, mas todas começaram a voltar, a se fechar. Por quê? Porque ele supre respostas imunológicas. Como o vitiligo, ele é uma doença que ela é como é que é? Autoimune. Então, supriu essa resposta imunológica aí do meu corpo combater como se fosse os melanócitos, acho que é melanócitos, não sei. E aí voltou a minha cor ali em umas partes que eu, tipo assim, principalmente no rosto, que estava me incomodando um pouco. Tá? Então, os corticoides, eles têm essa importância principalmente por causa dessas respostas inflamatórias, alergia, sistema imune, por isso que a galera corre muito atrás disso daí. E tem também aí os hormônios que são os androgênios, esterogênios, estrogênios aí, que têm as características sexuais, e que aí a galera estava correndo atrás ali já da parte da pílula aqui, tá? Então, quando a gente vê a progesterona, então, ela possibilita a formação desses 3 tipos de hormônio aí. Você vê a potência que o Russell criou lá, então, quando ele conseguiu sintetizar a progesterona a partir do inhame, com uma quantidade aí de 0,5 tonelada de progesterona, o leque que ele abriu e como o bicho deve ter ganhado dinheiro, apesar dele não ter querido ganhar dinheiro tanto assim, tá bom? Aqui, igual a gente já falou, a progesterona regula o ciclo reprodutivo feminino. Você, se tomar muita progesterona, você não ovula. Os androgênios, como a testosterona, e os estrogênios, como o estradiol, influenciam nas características sexuais aí das pessoas, tá? Aqui é só mostrando como que dava para transformar, aqui é mostrando como que o seu corpo, na verdade, aqui não é como que dá para transformar, não, né? Como que o seu corpo transforma aí o colesterol. Então, colesterol, né? Muita gente fala assim, ai, é ruim, colesterol é ruim, colesterol é ruim, mas várias moléculas que você possui no seu corpo aí precisam do colesterol para serem formadas, e o próprio colesterol, ele é um esteroide também, né? Se a gente olhar aqui, ó, tem os 5 anéis aqui, ó. O anel A, o anel B, o C e o D, né? Como que o nosso corpo faz? Claro, ele usa aí enzimas para fazer isso. Então, a primeira coisa que ele faz, ele dá uma oxidada nesses 2 carboninhos aqui do colesterol, usa uma certa quantidade de energia aí através do NADPH, né? Lembrando que o NADPH ele também é, querendo ou não, uma energia. Posteriormente, o que ele faz? Ele quebra esse pedaço aqui, né? Quebra esse pedaço em 2, então o seu corpo, essa enzima, ela já oxida e forma essas 2 hidroxilas para permitir essa quebra, porque essa quebra aqui não é facilmente quebrada, tá bom? A clivagem entre esses 2 carbonos aí. Aí, a síntese dos hormônios requer a remoção de alguns carbonos ou de todos os carbonos da
cadeia lateral do C17, do anel D. A remoção ocorre na mitocôndria dos tecidos esteroidogênicos. Tá? A remoção envolve a hidroxilação de 2 carbonos na cadeia lateral, que é aquele que a gente viu, seguido da clivagem deles aí. Tudo bem? E aqui, a grande maioria dos esteroides, né, é originária de plantas esteroidais. Então, quando a gente fala aí de esteroides de medicamento, aí, a gente está falando de esteroides que vieram de plantas, sim, e a química dos hormônios culminou dos anos 60 com a comercialização do primeiro anticoncepcional feminino, que permitiu à mulher aí uma maior liberdade, uma vez que ela pode agora escolher ter filho ou não, quer ser dona de casa ou não quer fazer o que quiser da vida. A pílula possibilitou isso daí para ela, tá? Curário a gente fala na aula que vem, apesar da gente já saber um pouco da história do curário por causa daqueles artigos lá. É isso que eu queria falar hoje, 10 milhões de coisas, né? Desculpa o atraso da aula. O tropeço ali em explicar a reação formação do ácido acetil salicílico, porque a hora que saiu aquele oxigênio que eu errei ali, eu fiquei perdidaço. E é isso, gente. Alguma dúvida de boa? Leiam os botões de Napoleão, é muito legal mesmo. Tem várias outras moléculas, várias outras substâncias e vários outros exemplos. Tudo bem? Então é isso, a aula de hoje foi massa. Eu demorei para começar a aula porque... Deixa eu parar de gravar. Então, ó, para quem assistiu, muito obrigado. Até parece que alguém vai assistir, até dar like. Depois vocês podiam dar like lá também no YouTube para me ajudar a ter likes no vídeo. Mas deixa só voltar para parar de gravar aqui. É isso aí, muito obrigado pela aula, foi isso.